E hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Seu Direito. E no quadro Seus Direitos de hoje, a gente vai falar sobre golpes bancários, atividades criminosas que vêm se tornando cada vez mais frequentes e modus operantes cada vez mais sofisticados. Só para se ter uma ideia, no ano passado, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mais de 500 mil de clientes, ou seja, 500 mil clientes de bancos caíram em golpes. E a gente convidou a advogada Maria Gívia Nunes, que vai nos explicar esse modo operante dos golpistas e também o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação às responsabilidades desses golpes. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite, Geandra. Boa noite, telespectadores. Então, Geandra, os golpes bancários, eles são, na verdade, atividades criminosas que visam obter vantagens de forma ilícita, né? Cada dia que passa, a tecnologia vem avançando e, infelizmente, esses criminosos, eles também vão se adaptando às novas tecnologias. Ultimamente, tem sido bastante recorrente o golpe do falso atendente bancário, que funciona basicamente, o criminoso entra em contato com a vítima, se passando por um funcionário do banco. Em uma abordagem ali muito convincente, eles utilizam uma engenharia social que acaba manipulando psicologicamente a vítima, né? E a vítima, acreditando que está de fato lidando com um funcionário do banco, acaba fornecendo informações, senhas, dados pessoais, e aí é a partir disso que os criminosos fazem transações indevidas. O prejuízo tem sido grande, bastante significativo, especialmente entre os empresários. Olha aí, olha essa informação importante, é o modo operante desses criminosos que estão agindo, especialmente aqui em Picos, né? Muitos casos já foram registrados nos empresários aqui da região, né? Sim. É o falso atendente. O falso atendente, ele entra em contato com esse cliente e também, além desse perfil de empresários, também as vítimas são idosas, não é isso? Com certeza, Geandra. Isso porque, ultimamente, muitas agências bancárias estão fechando. E o nosso acesso ao serviço financeiro, ao serviço bancário, tem sido por meio do celular, por meio de aplicativos, de tecnologias. Porém, muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade em manusear, né, aplicativo, tecnologia, internet, e principalmente os idosos, porque não fazem parte dessa geração digital, são os chamados nômades digitais. E aí é onde eles acabam sendo os principais alvos dos bandidos, dos criminosos. Então, seja um público vulnerável, né? Com As certeza. quadrilhas, esses golpistas, eles já procuram essas pessoas que têm menos conhecimento desse mundo digital. Sim. E, digamos assim, doutora, o Código de Defesa do Consumidor em relação, por exemplo, eu caí em um golpe, as agências bancárias, elas têm uma responsabilidade nisso? Como é que é feito essa questão assim, de responsabilidade do cliente que caiu do golpe, caiu nesse golpe, ou da agência bancária? A agência, ela tem alguma responsabilidade até para prevenir esse tipo de golpe também? Sim, Geandra, tem sim. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele adota aos bancos a responsabilidade objetiva. Ou seja, por mais que essa operação tenha sido praticada por um terceiro, o banco pode sim ser responsabilizado. O entendimento predominante nos tribunais é que trata-se de um risco inerente à atividade bancária. Então, o banco pode sim ser responsabilizado e deve ressarcir os prejuízos que a vítima teve. Danos materiais e também é possível pedir, em alguns casos, danos morais. Se teve algum abalo emocional, algum constrangimento, é possível também pedir danos morais. Mas é importante a gente se atentar naqueles casos em que houve a culpa exclusiva da vítima, porque em alguns casos a vítima, por um descuido, acaba facilitando. Como, por exemplo, faz uma transação de alto valor sem verificar o destinatário, sem verificar quem mandou aquela mensagem, né? E em alguns casos, alguns tribunais entendem que se há culpa exclusiva da vítima, o banco não tem responsabilidade. Porém, cada caso é um caso, né? E cada caso a gente deve analisar de forma individual e detalhada.
Por isso é importante as pessoas se prevenirem. Existem formas, né, doutora, de se prevenir contra esse tipo de golpe. Sim, com certeza. É muito importante a gente se atentar a links, a ligações, mensagens impróprias, pedidos exagerados. Eu sempre presto atenção também, me atento à questão dos erros de português. Porque esses criminosos, quando eles vão enviar algum tipo de mensagem, geralmente eles cometem alguns erros de gramática. Então, é uma dica também a gente se atentar a esses erros. E eu recomendo também, se possível, evitem bancos 100% digitais. Porque se porventura você for vítima de um caso como esse, o banco 100% digital, ele vai ter um suporte reduzido, ele não vai conseguir lhe atender de uma forma tão eficaz como um banco que possui estrutura física, como por exemplo. E sem contar também que esses bancos digitais, eles tendem a não investir tanto em mecanismo de segurança, né? Eles têm uns mecanismos mais robustos, né? Então, se possível, evitem bancos 100% digitais, optem por aqueles bancos que possuem uma estrutura física. Mas a gente tem percebido a redução também do número de agências, né? E por isso que muitas pessoas têm partido para esses bancos digitais, né, doutora? Sim, Jandra, realmente, muitas agências bancárias estão fechando ultimamente, né, com o avanço da tecnologia, porque hoje em dia, pelo celular, é tudo muito prático, né, tudo muito rápido, mas infelizmente ainda existe uma boa parte da população que não está 100% adaptada a essa nova era, né, essa era digital. Então, só para finalizar, doutora, no caso, cair no golpe, o que eu tenho que fazer de imediato? De imediato, eu oriento que você procure o banco, procure o seu banco, procure o seu gerente e solicite que bloqueie ou reverta aquela transação que foi feita de forma irregular. Posterior a isso, é de suma importância registrar um boletim de ocorrência, porque é através do boletim de ocorrência que a polícia, o poder público, vai ter conhecimento do que está acontecendo na sociedade. É importante também reunir provas, prints, comprovantes, enfim, o máximo de provas possíveis e procurar um advogado de sua confiança para que você possa judicializar uma ação a fim de ter esses prejuízos ressarcidos e lutar pelos seus direitos. Ok, doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos no nosso quadro Seu Direito. A gente conversou com a advogada Maria Diva Nunes. Por nada, Jeandra, eu que agradeço pelo convite. Qualquer coisa, estou à disposição para esclarecer mais dúvidas.